Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu sempre quis fazer uma faculdade desde criança, né? O meu pai, no motoclube que ele tinha, ele conheceu algumas pessoas e ele conheceu também um rapaz chamado Adriano, que nos levou até o presidente de um outro motoclube, que é o Emiliano. Hoje ele é um dos meus principais patrocinadores, né? Ele me patrocina desde a minha faixa roxa. E ele falou assim, eu ainda estava no ensino médio quando a gente se conheceu, daí ele falou assim, ó, eu prometo para você que quando você terminar seu ensino médio eu vou pagar a sua faculdade. E foi uma coisa assim que eu falei, nossa, será? Caramba, nossa, ele vai pagar minha faculdade, mas como assim, né? Tipo, eu acredito que Deus preparou isso, né? Deus prepara todas as coisas. E aí a gente se conheceu e tudo mais, e ele falou, pode me cobrar, que quando você sair do seu ensino médio, você vai fazer faculdade, porque eu vou pagar para você. E aí foi passando o tempo, eu terminei o ensino médio e entrei em contato com ele. E ele falou, demorou. E foi daí que eu comecei a fazer a faculdade. Ele pagou a minha faculdade inteira, foram 4 anos de faculdade, eu fiz educação física. E assim, a minha rotina não mudou muito, na verdade não mudou nada, porque eu sempre estudei de manhã e fui para academia, treinei o dia inteiro e foi isso. A faculdade me ajudou muito na didática de aula. Porque, às vezes, quando você não estudou para aquilo, você ensina, tem pessoas que até ensinam bem, conseguem passar uma informação legal, tal, mas, às vezes, você ensinar tecnicamente uma didática, você tem uma didática para aquilo, não é você só ensinar. Tipo assim, a pessoa tem noção do que é. Tipo assim, vou fazer esse treinamento para tal tipo de coisa, de objetivo, né? Mas ela tá fazendo aquilo meio que na raça, tipo, ela viu alguém fazendo, ou ela aprendeu alguma coisa assim e tá passando. Mas quando você tem a didática e você sabe para que serve aquilo, o porquê que você faz tal tipo de treinamento, tal, isso ajuda muito nas aulas. Com as crianças foi muito importante também, porque criança, dependendo da idade, não é a mesma aula. Cada idade tem um tipo de aula. Eu dou aula para crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, se eu dar uma aula para uma criança de 4 anos de idade de jiu-jitsu, de 4 a 7 anos por aí, não dá. As crianças não fazem a aula, é uma coisa chata e assim por diante, né? É horrível. Então, para essas crianças, por exemplo, tem que mais brincar e no meio da brincadeira você coloca uma quedinha, no meio da brincadeira você fala do jiu-jitsu e assim vai indo. Agora, a partir dos 8 anos, aí você já consegue trabalhar brincadeira, uma coisa mais descontraída, só que com o jiu-jitsu mesmo. Eles pegam, e só que isso é tudo estudado e é tudo paciência também, mas eu gosto pra caramba, é da hora. Bom, eu acredito que teria que ser igual, sim, as premiações, porque eu me baseio por mim. Porque eu tenho os meus parceiros de treino, que treinam o dia inteiro comigo, que a gente faz a mesma quantidade de treino, a gente se alimenta bem, a gente descansa quando o mestre manda descansar. Então, tipo assim, a gente segue uma linha igual, todo mundo junto. Então, assim, eu não vejo por que ter diferença na premiação, sendo que, por exemplo, eu tenho o mesmo desgaste físico, tenho o mesmo caminho, a mesma programação de treino do que meus amigos e não tô, tipo, desvalorizando eles jamais, né? Não é isso, mas eu me baseando por mim, eu faço a mesma coisa que eles. E por que eu não posso ter a mesma coisa? Porque eu tenho que ser menos. Mas o jiu-jitsu vem crescendo muito agora com a UAEJJ. Eles estão com uma estrutura muito boa em campeonatos. Eu gosto muito de lutar
os campeonatos dele, tanto em organização de horários, eles valorizam o atleta com premiação, porque assim, eu acredito que o lutador, ele não luta por dinheiro, ele luta por honra. Só que como que o lutador vai continuar, ele vai chegar uma hora da vida dele que ele vai precisar ter um retorno para que ele continue a vida dele. Essa valorização com premiação é muito bom, porque ajuda o atleta ir para mais campeonatos, lutar mais, ajudar numa alimentação, uma simples alimentação que, pô, eu acredito que a alimentação é uma das coisas mais importantes, porque se é incombustível, quem é que aguenta, né? Pô, é muito bacana, meus professores meus professores e o André Galvão já se conhecem há muito tempo, desde quando eles eram faixas brancas, né? E eles optaram, acredito, por se filiar a Atos, se juntar com a Atos, porque lá é onde nós podemos ter uma estrutura legal quando formos competir para lá. Então, eles são amigos. Então, acho que não teria pessoas melhores assim para a gente estar se juntando lá. E, pô, é uma mão dupla, né? Quando a gente está lá, eles ajudam a gente, quando eles estão para cá, a gente ajuda eles e assim é bem legal. Os treinos são bons pra caramba, porrada o tempo inteiro e é isso aí. Se eu fosse para um MMA tal, não seria porque eu amo isso. Né? Eu acredito que a gente tem que amar para ser bom no que faz, né? Então, o jiu-jitsu é o que eu me identifiquei, é o que eu amo.